Texto geral, entrevista à conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Soraya Victor. Eu tenho minhas origens no serviço público, né? Comecei realmente minha vida profissional na Secretaria da Educação, dei aula de Física na Secretaria da Educação. Posteriormente, eu assumi papéis na área de engenharia, já que eu tenho como primeira formação, eu sou engenheira civil, e trabalhei também na Secretaria da Educação como engenheira civil. Depois fiz concurso para a Secretaria da Fazenda e trabalhei algum tempo também na Secretaria da Fazenda como concursada. Posteriormente fui convidada a assumir, trabalhar com a doutora Mônica Clark na Secretaria de Planejamento, naquela época subsecretária de Planejamento, e tempos depois assumi a Secretaria da Administração, aí já como secretária de Administração. E depois, posteriormente, assumi essa vaga, tá certo, no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e fui, em outubro de 2003, alçada ao cargo de conselheira. E fui a primeira mulher a assumir o Tribunal de Contas, como conselheira no Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Certamente nós, mulheres, ainda temos um longo caminho a percorrer dentro dessa almejada igualdade de oportunidades profissionais. E eu posso dizer isso porque realmente foi um longo caminho, são longos 34 anos de serviço público e que ao longo desse caminho várias etapas tiveram que ser vencidas, várias conquistas tiveram que ser trabalhadas e trabalhadas de maneira bastante árdua. Realmente o Estado do Ceará, ele é um estado, tanto é que apenas em 2003 surgiu a primeira conselheira mulher do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. A segunda veio há poucos, no ano passado apenas. E no Tribunal de Contas dos municípios, até hoje, nunca houve uma conselheira mulher. Interessante é que quando eu assumi a diretoria da Divisão de Engenharia da Secretaria da Educação, foi algo interessante porque só tínhamos engenheiros homens e a única mulher que tinha no grupo assumiu o cargo de chefia. Foi realmente um momento muito interessante da carreira e a prova de que com trabalho árduo se consegue alcançar aqueles objetivos. Mas não é uma caminhada fácil e temos que nos unirmos, temos que trabalhar muito e mostrar a competência que a mulher brasileira, que a mulher cearense tem. Eu entendo que realmente a sociedade precisa dar um basta em tudo isso que tem aí. Não é possível que nos dias atuais nós aceitemos de forma pacífica várias coisas que estão acontecendo aí. Eu tenho a impressão que as pessoas perderam um pouquinho a noção da realidade com algumas questões que estão sendo aí postas. E aí eu não falo só da questão da corrupção que está aí bradando aos gritos, né? Como essa questão tem sido colocada pela sociedade. Eu entendo que não é mais possível se ficar de forma pacífica esperando que as coisas caiam do céu. Elas não vão cair. Elas vão cair se nós começarmos a trabalhar, se nós começarmos a denunciar, se nós começarmos a achar ruim, a discutir, a fazer essa discussão nos locais onde nós vamos, nas nossas redes sociais, em qualquer ponto de discussão já está valendo a pena discutir. Mas não é só fazer essa discussão, há que se fazer também uma pequena introspecção de como nós também estamos agindo com relação a pequenas coisas. Nós não podemos esquecer que furar fila é uma forma de corrupção, que dar informações inverídicas é outra forma de corrupção. O jeitinho brasileiro não é uma forma adequada de agir, mas nós precisamos, de fato, também
começarmos a agir dessa forma e cobrarmos cada vez mais das pessoas, dos agentes públicos, das pessoas que podem fazer a diferença, no sentido de que é preciso acordar. Nós não podemos mais ficar, não da forma pacífica e esperando que essas coisas se resolvam de qualquer forma. Elas não vão se resolver, elas vão se resolver se nós agirmos e se nós formos procurar uma forma de resolver essa questão, inclusive educando nossos filhos, educando nossos netos, procurando dentro do grupo que compõe a sociedade conosco, como podemos nos organizarmos para fazer frente a esse tipo de questão. E são nas menores coisas, porque é papel de cada cidadão fiscalizar o que está acontecendo ao seu redor. Se você sabe que houve um atendimento numa UPA, num posto de saúde que não está adequado, filme. Procure colocar essa informação à disposição de toda a sociedade. Se você está num ponto do ônibus e vê algo que não está de acordo ou que quebra as regras, filme, apresente essa denúncia aos órgãos que têm responsabilidade sobre isso. Ficar calado, deixar acontecer e reclamar depois, não vai adiantar. Vai adiantar se você começar a agir. Essa lei anticorrupção, ela vem exatamente no contexto que veio a primeira lei anticorrupção em 2006, no governo Lula. Ela veio exatamente no mesmo cenário de protestos, de problemas de corrupção, naquela época o mensalão, nessa vez agora o petrolão, né? E ela vem exatamente nesse mesmo contexto. Eu entendo que precisava realmente fortalecer muito as áreas de fiscalização e eu entendo que várias questões deixaram de ser tocadas nessa lei anticorrupção e que precisariam realmente ter melhores instrumentos, mais rapidez na solução das questões, para que, de fato, ela venha a atender os anseios. Ela é uma lei que traz questões que não traz muitas questões novas, não entendo que ela não vai resolver a questão de forma satisfatória. Nós precisávamos melhorar e melhorar muito mais os instrumentos que temos de fiscalização. Essa é uma lei, por exemplo, que ela passou ao largo, por exemplo, dos tribunais de contas. E eu entendo que os tribunais de contas é aquele primeiro órgão que está na Constituição e que é responsável pela fiscalização e por diminuir todos esses efeitos da corrupção no país. Então, é uma pena, tá certo, que ele tenha vindo exatamente da mesma forma. Ou seja, o problema apareceu, então faz-se uma lei achando que essa lei é a tábua de salvação. É evidente que ela traz algumas questões importantes, mas deixa muito a desejar ainda. A gente vê hoje um protagonismo do Congresso muito grande, né? Ele realmente tomou as mãos, né? Jogou as mãos em cima de um protagonismo, ou seja, ele está movimentando realmente uma pauta de discussão e fazendo com que o Congresso se movimente mais rapidamente. No entanto, ele está se esquecendo de olhar o que foi que as ruas pediu. O que foi efetivamente que as ruas pediu e pediu para ser ouvido e pediu para que os seus representantes trouxessem essa discussão. Não está aparecendo, né? Nós temos aí as discussões de como fazermos as eleições, quais são as cláusulas de barreira que se tem, se vai trabalhar, se mantém essa forma de eleição. O que nós estamos vendo é uma discussão muito superficial e uma discussão que ela fica muito em cima dos
dos interesses menores, dos interesses particulares. Não se está vendo esse Brasil que nós precisamos, de fato, ver crescer. Então, nós temos uma discussão que ela fica muito à margem do que a sociedade vem pedindo, para se discutir, para se dar transparência de como se financia. Até porque, veja bem, se está discutindo a reforma política, mas antes de fazer qualquer alteração, a primeira coisa que se fez foi aumenta os recursos que vão para os partidos. Teve um aumento absurdo. Aí sim, agora eu vou começar a discutir, porque eu já tenho garantido quanto os partidos vão ficar. Então, o que eu entendo é que precisa realmente fazer uma discussão maior, trazer a sociedade a participar dessa discussão. Nós não tivemos mais notícia, por exemplo, de algo como aconteceu com a lei da ficha limpa, que houve uma mobilização muito grande nesse sentido. É evidente, a lei resolveu todos os problemas? Não, mas a lei trouxe a discussão, colocou na mesa e teve que ser aprovada no nosso Congresso. Então, eu acho que a gente precisa exatamente disso acontecer agora. Fazer com que todos os partidos e os políticos acordem para o que nós, de fato, estamos precisando, tá certo? Nessa discussão. Essa questão da reforma política, ela está frustrando muitas pessoas, porque ninguém está vendo uma mudança realmente de como passaremos a escolher os nossos políticos e fazer com que esses políticos nos representem efetivamente, levando as nossas ideias para o Congresso. Nós temos essa dificuldade. E eu entendo também que nas escolas é preciso também fazer uma discussão muito séria. Nós não podemos mais permitir com que fique aquela ideia de que não vou discutir essa questão política porque eu sou contra ou isso não me interessa. Se a gente não se interessar por isso, tá certo? Isso, a nossa representatividade vai ser cada vez menor. Então, entendo que é uma questão que precisa muito ser alterada. Eu tive uma alegria muito grande quando eu vi as manifestações, independente, tá certo, do que elas ali estavam, mas foi muito importante essa participação popular, que nós sentimos que realmente as pessoas acordaram. Estava difuso o que as pessoas queriam, mas dali se tirava muitas questões que são relevantes e que podiam servir de base para se começar a fazer projetos populares. Vejo com muita tristeza, tá certo? Repetir nos diversos, cada meio de comunicação, basta que se abra um jornal, que se ligue à televisão, para se ver desmando de tudo que é sorte no Brasil, afora, no local, ou em outros estados. Então, realmente é uma frustração que dá. Até porque muitos dos problemas que se pensava que uma vez que já tivessem sido descobertos no passado, eles não se repetiriam mais. O que não é verdade, e aí vem exatamente a perplexidade que se tem, né? Se verifica que questões que vinham acontecendo no passado, basta que se veja aí na televisão, programa de televisão do final de semana, quando se verificam várias assembleias legislativas com o mesmo problema que já foi detectado anos atrás em outras assembleias legislativas. Quer dizer, realmente dá uma tristeza muito grande, e aí eu vou para um conselho que minha avó já dizia: a gente tem que cortar a unha toda semana. Assim a gente tem que fazer com a fiscalização. Nós não podemos esquecer que ela precisa ser renovada o tempo inteiro. Eu não estou falando só da fiscalização dos tribunais, eu estou falando da fiscalização dos cidadãos. Até porque esses recursos são recursos nossos. Quando se fala em 2 trilhões do orçamento da União, esses 2 trilhões, eles existem porque os cidadãos contribuíram com seus impostos. Quando eu falo de um orçamento do Estado do Ceará,
de mais de 20 bilhões de reais, esses 20 bilhões de reais aconteceram porque todos nós contribuímos com ele. E esse recurso tem que pagar todas as funções que são relevantes. Esses recursos têm que ser colocados naquelas áreas que são mais prioritárias e que a sociedade precisa mais. Não podemos colocar recursos que não venham a atender a essa finalidade que é exatamente o interesse público. Então, precisamos avançar, mas precisamos, além do mais, estar alerta. Porque se existem esses problemas, é porque também existem pessoas que aceitam receber sem trabalhar, que aceitam participar, dar o nome para participar desse tipo de fraude. Então, é preciso também que nós façamos a nossa parte. Que a gente tenha coragem de dizer não, que a gente tenha coragem de dizer, não, eu não aceito, eu não vou fazer dessa forma. Eu tenho outra forma de pensar e ajo de outra maneira. A fiscalização dos gestores públicos, ela acontece de uma maneira... Todos os anos, os gestores têm que apresentar a sua prestação de contas. Então, ele tem até o início do ano seguinte para apresentar todas as suas contas relativas ao exercício anterior. E nós temos que fazer essa fiscalização dentro de um tempo hábil. Esses gestores, tá certo? Se examina as licitações, se examina se... os recursos que foram atribuídos a ele no orçamento foram gastos adequadamente, se os programas daquela secretaria foram atendidos durante aquele ano, se ele deixou a desejar na sua área finalística, então aí ele é julgado pelo Tribunal de Contas. O governador, o presidente da República, ele já tem, ou prefeito, né? Eles têm um outro tipo de apreciação nos tribunais de contas. Os tribunais de contas, eles decidem, mas não através de um julgamento. Eles decidem através de um parecer prévio. Então, esse parecer prévio, o tribunal tecnicamente examina todos os valores envolvidos naquele exercício, mas ele examina como? Ele examina fazendo um cotejamento entre o plano plurianual, que é um plano de longo prazo, ele examina também cotejando a lei de diretrizes orçamentárias, que é onde diz como aqueles recursos serão gastos, e a lei orçamentária, onde aqueles recursos serão gastos. Então, a partir dessa gama de informações, o Tribunal de Contas elabora um parecer prévio que vai para ou Câmara, no caso do Estado, tá certo? Vai para a Câmara dos Deputados. No caso da União, ele vai para o Congresso. No caso dos municípios, vai para a Câmara de Vereadores. E lá é que se dá o julgamento, efetivamente, desses gestores maiores. Mas todos os secretários são, de fato, julgados nos tribunais de contas. Como é que o cidadão pode participar desse processo, né? Que para mim é o que eu entendo que é mais relevante. Os tribunais de contas têm ouvidorias. Então, essas ouvidorias, elas fazem exatamente esse primeiro, digamos assim, é a primeira porta que se tem de um tribunal, onde se pode fazer denúncia, onde se pode fazer questionamentos, e a partir daí entra por essa porta de entrada, tá certo? O processo passa a caminhar nos tribunais. Isso tem tanto no Tribunal de Contas dos municípios como no Tribunal de Contas do Estado. E, além disso, as pessoas podem se reunir, tentar trazer mais informações e fazerem denúncias diretas, dando entrada no próprio tribunal com documento, né? Se tiver provas, fotos e etc., ele pode fazer também no próprio protocolo dos tribunais. Então, é bastante importante essa participação. Os jovens, então, que têm muito mais facilidade em pesquisar na internet, olhar os portais de transparência, é muito importante que verifiquem se os recursos já foram pagos, se não foram pagos, por que aquela obra está demorando. Vejam as placas representam, de fato, o que está acontecendo naquele local. Isso é de extrema importância, é um material bastante útil para os tribunais de contas.
Nós temos problemas em todas as áreas, mas há também alguns que estão lutando e tentando melhorar todo esse sistema. Eu, inclusive, aqui no estado do Ceará, sou uma defensora, tá certo? Muito forte, tá certo? O que se chama de conselheiro cidadão. Por quê? Porque eu entendo que não é a questão de se fazer o concurso, não é a questão da origem de onde veio, mas é de se fazer uma boa sabatina, de se verificar todo o histórico daquela pessoa, de abrir realmente um processo que haja uma participação da população. Eu não estou dizendo que um deputado não possa se inscrever, ou que um professor universitário não possa se inscrever, ou que um próprio auditor de um tribunal não possa se inscrever. O que eu entendo é que o conselheiro cidadão, ele dá a oportunidade de se lançar luzes em pessoas que queiram compor os tribunais de contas e que possam efetivamente dar uma contribuição bastante importante para os tribunais de contas. Eu sou muito favorável, tenho defendido essa bandeira em vários locais por onde vou. Não é uma bandeira que foi já abraçada por muitos, mas eu tenho certeza que essa será, pelo menos doravante, todos os cargos de conselheiro deverão passar por um processo maior, onde haja um maior, inclusive, acompanhamento da sociedade para essas nomeações. O que não é correto é, surgindo uma vaga, da noite para o dia se tem a escolha de um conselheiro. E posso falar até porque eu participei de um processo onde exatamente aconteceu isso. Não tinha nenhum concorrente comigo, mas eu entendo que essa não é a melhor forma. Hoje, nós precisamos de uma maior participação da sociedade, inclusive para querer ser conselheiro dos tribunais de contas. É possível. É possível porque a própria Constituição, como ela hoje está, ela já permite que qualquer cidadão possa participar desse processo. Mas, para isso, as assembleias legislativas têm que abrir um edital, dar prazos, receber os currículos, fazer a sabatina, abrir espaço para que a sociedade possa também participar desse processo. Os tribunais de contas, eles têm um papel técnico. O papel que o Tribunal de Contas deve exercer é esse papel técnico. O tribunal precisa que as suas atribuições sejam examinadas à luz da legislação. Então, é bastante importante, tá certo, que os tribunais de contas tenham conselheiros que trabalhem exatamente sob esse enfoque. Uma outra questão que é muito relevante é exatamente se ter um tribunal de contas com os seus servidores altamente capacitados. Porque uma vez os servidores capacitados, mais difícil será derrubar um certificado, um relatório que foi bem feito, bem executado, tá certo? Certamente trará dificuldades adicionais ou para querer derrubar ou para querer fazer de outra forma. Então, eu entendo que quanto mais os tribunais de contas tiverem servidores concursados e capacitados para desenvolver suas atividades, mais vai tornar os julgamentos técnicos. Vamos precisar ainda ter um caminho para conseguirmos atingir, tá certo, essa melhoria. Mas aí, eu, como membro da Tricom, a gente tem pensado, tá certo, um programa de medição de desempenho da qualidade. E eu entendo que a partir deste trabalho, que já estamos na segunda versão, nós vamos poder realmente mostrar e trazer indicadores
que os tribunais venham participar desse marco de medição e mostrar a melhoria dos seus serviços. Os tribunais, a partir desse trabalho, eles poderão ver onde eu estou falhando, onde eu preciso melhorar, o que é que precisa para atender melhor a Constituição, como é que eu estou vendo o cidadão em todo esse meu processo. E eu sou vibradora de que, se você não pode atacar todos os pontos de uma vez, um dos pontos a ser atacado é a gente melhorar a qualidade dos nossos tribunais, a qualidade técnica dos trabalhos dos nossos tribunais. Porque a partir daí, a própria sociedade vai respeitar muito mais os trabalhos que são feitos, porque teremos aí, tá certo, uma qualidade aferida. Esse trabalho já está começando. A partir de novembro, vários conselheiros estarão rodando todos os tribunais de contas do Brasil, exatamente para fazer a verificação da qualidade desses trabalhos, e em dezembro isso será divulgado num grande congresso que será feito em Pernambuco. Então, se de um lado nós ainda não temos o tribunal que queremos, de outro, estamos trabalhando forte para fazermos com que os tribunais de contas estejam cada vez mais tecnicamente trabalhando com boas técnicas de qualidade. Os portais de transparência são, até para mim, tá certo? Eles são bastante úteis. Eu uso diariamente para tirar uma dúvida, para pesquisar, para verificar se realmente as informações estão batendo, né? Eles são instrumentos de grande valia para se mostrar onde cada centavo do contribuinte está sendo gasto. Os portais de transparência, eles são cada vez melhores se eles puderem dar a informação que cada pessoa está pesquisando. Vou dar um exemplo. Se o aluno puder verificar como é que está sendo paga a merenda escolar na sua escola e ele tiver condição de entrar no portal da transparência, colocar merenda escolar, depois município de Ibicuitinga, escola fulano de tal, e conseguir encontrar esse valor, aí eu digo que esse portal de transparência está, de fato, atendendo ao seu papel. Mas se eu tiver que dar 10, 11 ou 12 cliques para poder encontrar essa informação, é óbvio que alguma coisa está errada. Então, os portais de transparência, eles vão ter que avançar muito para se chegar a essa facilidade. Eu estou, na minha rua, está passando uma obra de saneamento e eu preciso saber quanto está sendo gasto naquela obra, qual é o prazo para execução daquela obra, quanto a construtora já recebeu. E aí eu tenho condição até de examinar se, de fato, o que já foi gasto está compatível com o que eu estou vendo ali. Porque muitas das vezes o cidadão tem essa sensibilidade de saber se está 50%, 20%, né? Ele sabe como é que essa coisa acontece. Ele sabe, por exemplo, se está sendo pago merenda escolar e ele não está tendo a merenda, alguma coisa está errada. Ele sabe, por exemplo, que se tem uma obra, tá certo, que está parada, né? Ele passa, por exemplo, ali na beira-mar, vai no aquário, vê a obra parada, ele pode olhar no portal da transparência e verificar quanto já tem aqui. E poder cobrar, tá certo, dos governantes, tá certo? Uma resposta para aquela questão. Ele pode, outro assunto que teve aí, tá numa discussão enorme, a questão da refinaria, se o portal da transparência der quanto já foi gasto, tá certo? Para se conseguir a refinaria, é lógico que essa resposta atenderá a vários anseios do cidadão. E com essas informações, aí sim o tribunal é bastante útil, porque ele pode fazer a sua denúncia e o tribunal terá que dar uma resposta àquela demanda. As
as contas do governador de 2014, primeiro é preciso que se diga e que se reconheça o excelente trabalho que foi feito pela própria comissão do tribunal, que se desdobrou para atender, dentro de um prazo curto, né, o exame dessas contas. E aqui de se parabenizar realmente a equipe que trabalhou nesse sentido. Fazer um exame de contas de governo não é uma questão simples, até porque são questões de contabilidade, são questões de exame do que foi executado com a legislação, são os limites constitucionais, a forma como o Estado contabilizou todas aquelas informações. Então, é realmente um trabalho de grande vulto, é um trabalho que requer uma dedicação muito grande para, dentro do prazo de 60 dias, depois de recebidas as contas, se possa fazer examinar essa questão. Na realidade, eu perdi no voto porque eu entendo que o tribunal, para julgar, para trabalhar no relatório prévio, não é que você tenha uma nota ou 0 desaprove ou 10 aprove. Há um meio termo nesse caminho que ele pode ser tratado, como eu assim fiz no voto, que são se trabalhar aprovando, mas com as devidas ressalvas. E é bom que se diga que eu fiz uma pesquisa que só nesse pequeno tempo que eu tive para fazer esse exame, 16 tribunais de contas aprovaram contas de governadores com ressalvas. Que essa é a forma que se dá, já que você não pode sair do 0 ou 10. Existe meio termo nisso. E realmente, no caso do estado do Ceará, eu já posso me dar por satisfeita, porque houve uma discussão muito grande. Eu acho que essa talvez seja uma das primeiras contas que houve, de fato, uma discussão a respeito dessas ressalvas e o que é que elas dizem, e que eu acho que já foi um grande ganho para o próprio tribunal, que fez mostrar, tá certo?, como é que essas questões podem ser discutidas. E vários pontos nós tivemos aí nessa discussão. O que apareceu mais foi a questão do resultado primário, que o Estado do Ceará apontou nos seus relatórios publicados no Diário Oficial, que teria um superávit primário. E a comissão verificou que, em vez de superávit, foi um déficit primário de 1,5 bilhão. Né? E essas discussões todas aconteceram. O tribunal, quando apontou um déficit de 1,5 bilhão, ele apontou exatamente de acordo com o manual recente da STN, da Secretaria do Tesouro Nacional. Inclusive, houve discussão de que, porque está usando uma lei antiga de 1964, a 4.320. Não, nós usamos o manual da Secretaria do Tesouro Nacional recente. E todos os estados são obrigados a trabalhar dentro dessa metodologia. Portanto, o estado do Ceará não pode ser um dos únicos estados a trabalhar com outra metodologia que não essa. Uma outra questão também que foi bastante discutida é a questão do limite com o pessoal, que realmente o estado do Ceará já passou desse limite de alerta, está antes do prudencial, mas já passou do limite de alerta, e essa é uma questão que precisa ser examinada com muito cuidado, até porque o Estado tem uma série de questões que precisam ser trabalhadas, a questão da segurança, a questão da saúde, que está aí na discussão do dia, né? E todas as soluções passam por demandas na área de pessoal. Então, o Estado vai ter que realmente verificar como ele vai trabalhar, a melhor forma de trabalhar, para atender esses limites, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal e trabalhar dentro da melhor gestão. E aí, mais uma vez, na própria conta de governo, eu fiz uma ressalva, né, porque o Estado do Ceará, por exemplo, o Tribunal de Contas, decidiu que no limite de pessoal não se consideraria os pensionistas.
Mas a questão não é se considerar ou não considerar prefeito do limite de lei de responsabilidade fiscal. Os 260 milhões, independente de estar ali ou não, eles deverão ser pagos pelo Estado. Então, eu entendo que não há porquê, tá certo? Não se adotar a forma adequada, conforme diz a lei de responsabilidade fiscal, para fazer essas questões. Então, vamos precisar realmente de uma atenção maior com relação a essas questões. E várias outras questões, os imóveis, por exemplo, de mais de 7 mil imóveis, 30% deles estão contabilizados a R$1. Isso não representa, né? A contabilidade patrimonial, ela fica realmente devedora, né? Porque se esses imóveis eles estão subavaliados a R$1 ou a R$0, é preciso que alguma coisa seja feita. E isso não é da agora. É bom que se diga que o tribunal vem reiteradas vezes batendo nessa tecla de que é preciso reavaliar esses imóveis, colocar realmente nos seus valores adequados, né, para que se tenha uma posição patrimonial do Estado adequada, né? Tem questões também, por exemplo, nós verificamos o programa das segurança pública, né, onde foram investidos uma quantidade de recursos muito grande e os resultados, até 2014, eram resultados que não atendiam ou pelo menos não representavam todos os recursos que foram gastos. Então, também saiu uma recomendação com relação a essa questão, sobretudo com relação ao programa Ronda do Quarteirão, que em um trabalho desenvolvido pelo próprio tribunal, foi mostrado, né, que o Ronda do Quarteirão não estava mais atendendo ao que ele havia sido pensado, de ser uma polícia comunitária, né? E aí tem todo um trabalho nesse sentido de fazer com que ele volte a ser uma polícia comunitária para atender os anseios da população ali mais próximo, né? Com relação à publicidade, foi uma outra questão, onde essa contabilidade desses valores, eles não estão contabilizados de forma adequada, você não consegue diferenciar o que é publicidade, o que é patrocínio, o que são outras questões. Então, também tem uma recomendação a respeito dessa questão, para que esses valores sejam contabilizados de forma adequada para dar a transparência, né, que o caso requer. E falando em transparência, né, a CGU lançou um questionário onde o Estado do Ceará e o Estado de São Paulo, né, receberam nota 10, a nota máxima, com relação à transparência, mas no que diz respeito aos seus instrumentos. Como, por exemplo, o decreto, a lei, o atendimento, né, para a população. E Transparência Brasil tem um outro, né, que aí esse é mais no sentido de verificar a usabilidade, a facilidade com que a pessoa tem de conseguir as informações, a clareza nos dados, onde o Estado do Ceará também avançou, saiu da 20ª posição para a 8ª posição. Tudo isso fez parte do nosso trabalho, tá certo? Nas contas de governo. E por isso que o nosso parecer prévio era no sentido de que as contas fossem aprovadas com ressalvas. E aí foi onde eu fui vencida, que as contas foram aprovadas, né, sem qualquer ressalva. A Constituição que diz que essas verbas elas devem ser utilizadas exatamente para fazer essas campanhas. Nós estamos aí com um surto de sarampo, então precisamos fazer uma campanha que estarão em todos os órgãos de comunicação para poder mostrar à população o que é que ela precisa fazer. Temos o problema da dengue, então precisamos fazer uma campanha, mostrar como é que nós podemos prevenir toda essa questão da dengue. A gripe, precisamos vacinar, preciso fazer um chamamento geral para que a população atenda a esse chamamento e vá se vacinar, para que não tenha que estar prorrogando os prazos e as pessoas não estejam ali para receber essa demanda. Vai se fazer um provão,
né, da vida, então é preciso que haja, que os estudantes saibam do que está acontecendo. Então, é para isso exatamente, e é isso que diz a Constituição. Mas, além dessas questões, é preciso que esses dados estejam contabilizados adequadamente. Até porque toda essa questão de publicidade, ela é feita através das agências. As agências que são licitadas. Tudo mais não é licitado. Então, fica a cargo, tá certo, da escolha dessas agências. Então, esse é um ponto, realmente, que merece reflexão. A nossa recomendação é no sentido de dar mais transparência a esses valores e a que se refere. Contabilizar adequadamente, para que se tenha exatamente a noção do que cada questão daquelas representa. Se aquilo realmente é publicidade, se é patrocínio, tem várias, às vezes isso fica uma coisa casada com a outra e ninguém consegue separar. Então, o que a gente quer é exatamente ter essa visibilidade, dar transparência de vida a essa questão, por isso a recomendação nas contas de governo. Essa questão do aquário, eu até vou deixar um pouquinho de falar, vou falar de coisas que eu posso falar, porque há um processo no Tribunal de Contas a respeito disso e eu não gostaria de me declarar impedida por já dar qualquer opinião a respeito. Mas é importante que que todas as obras do Estado, e aí eu vou voltar de novo às contas de governo, vou puxar aqui a sardinha, né, para o meu lado. Nas contas de governo nós tivemos um tópico onde ele tratava exatamente dessas obras e a situação que essas obras estavam. E aí nós não tratamos só do aquário, tratamos também do VLT, que é uma outra obra que está parada, né, houve um distrato, mas ela está parada. Era uma obra que devia estar pronta para a Copa de 2014 e até hoje praticamente não avançou. Temos aí também a obra do metrô Linha Leste, que também está parada, é uma obra bastante grande, uma obra bastante representativa, de interesse da população, mais de 2 bilhões de reais envolvidos, com a compra de 4 tuneladoras, que são aqueles tatuzões, que já foi 100% pago e que estão parados, né? Daqui a pouco, esses 168 milhões de reais perderão, vamos dizer, a sua utilidade, porque não podem ficar parados durante muito tempo. Já deveriam ter sido gastos, tá certo, nessa obra, 700 milhões de reais, só foram gastos 20 milhões, exatamente porque essa obra ainda não recebeu o recurso federal para a sua execução, ou seja, o Estado bancou também com recursos do Estado, mas teve que parar porque é uma obra muito cara. A mesma coisa com o aquário já pagou, todas as obras que ali foram feitas todas com recursos do Tesouro, não foi colocado nenhum recurso de nenhuma outra fonte, mas é uma obra que hoje, por diante de todas as discussões, ela está parada. Temos também uma obra de grande importância e relevância, que é o Eixão das Águas, que são em 5 lotes, que também tem problemas em quase todos os lotes. Esse também tem recurso federal. São obras que estão praticamente paradas, e aí eu vou puxar a questão que você levantou sobre a seca, quer dizer, é muito relevante que se tenha essas obras concluídas para atender as populações no interior do Estado, que nós estamos aqui em Fortaleza, não estamos sentindo, mas se continuar com a estiagem que está sendo prevista pela FONSEM, nós certamente também aqui em Fortaleza sentiremos a dificuldade que é da água chegar até aqui. Então, voltando à questão, certamente há um processo no Tribunal de Contas que será analisada toda essa questão do aquário, tá certo? A forma, o modelo de gestão, de funcionamento, várias questões foram solicitadas a respeito e eu realmente espero que o tribunal consiga dar uma resposta à sociedade. Infelizmente, eu não vou poder fazer uma discussão maior, porque, como eu disse, é um processo que está em aberto no tribunal, ele tem um relator, né? Não sou eu, mas é muito importante que eu consiga votar lá.
para dar e deixar muito clara, tá certo, a opinião com relação a essa questão. Mas algo que nós colocamos no voto é justamente essa. Não se pode começar uma obra sem ter a equação financeira, nem os seus projetos, inclusive projeto de impacto ambiental, sem estarem devidamente verificados. O que acontece, e tem acontecido com muita frequência, é exatamente uma inversão dessas etapas. E com essa inversão das etapas, os problemas vão acontecendo. O maior problema, por exemplo, verificado no VLT, são as desapropriações. Ou seja, não foi feito um tratamento adequado com as populações que estão na linha, tá certo? Ou ao longo dela, para resolver todas as questões. E o tempo foi passando e as equações financeiras, de funcionamento e etc. não foram atendidas. Na própria obra do metrô, existe uma série de questões que também não foram atendidas, inclusive projeto de ruído e uma série de outras questões. Então, essas equações precisam estar prontas, tá certo? Antes de se iniciar a obra, para depois, para que ela não fique no meio do caminho parada, né? Eu gostaria de agradecer muito à TV União, mais uma vez, estar aqui, tá certo, conversando. Essa é uma oportunidade que a gente tem de conversar com as pessoas que assistem suas televisões em casa, que têm suas críticas, que discutem, né, todas essas questões. Mas o grande foco que eu queria vocês precisam demandar mais os tribunais de contas. Quanto mais o Tribunal de Contas estiver na luz ou estiver atendendo e respondendo ao que a sociedade quer, mais transparente ele será, mais útil ele será para a sociedade. A outra conclamação que eu faço tenham curiosidade, vão assistir às nossas sessões. As sessões dos tribunais de contas, tanto do TCM como do TCE, mas a nossa do TCE é dia de terça-feira, ela é aberta, ela é pública e aberta a qualquer cidadão que queira assistir a essa sessão. E é muito importante, quanto mais luzes se dá às sessões, melhor serão os julgamentos, melhor serão as respostas que se tem à sociedade. E o outro grande recado que eu gostaria de deixar é: participem da vida política da sua cidade, do seu estado, do seu país, porque só nós é que podemos fazer as mudanças que são importantes e que são desejadas. Se os nossos representantes não estão nos representando da forma como queremos, nós precisamos dizer e precisamos dizer o que queremos. Então, é bastante importante, nós estamos aí numa luta, estamos fazendo o possível para darmos um retrato melhor dos tribunais de contas com esse marco de medição, que não é um trabalho aqui, é um trabalho da Associação Nacional dos Tribunais de Contas e que tem atingido a todos os tribunais e que nós queremos muito que esse trabalho renda os frutos necessários, mas para atender melhor a sociedade. Esse é o nosso grande sonho. Contexto Geral entrevistou a conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Soraya Vick.